do Lyon pro Botafogo. Jefinho voltou e vamos falar sobre isso. Qual é, família? Tudo bem? Bernardo aqui para mais um vídeo sobre Botafogo de futebol e regatas, como sempre. Como vocês sabem, a notícia que o nosso amigo TF deu foi que o Jefinho, nosso ponta, que veio para o Sub-23 do Resende, teve um 2022 muito bom, voltou para o Botafogo. Ele está encaminhado o empréstimo dele e ele vai jogar pelo Botafogo em 2024, vindo por empréstimo do Lyon, nosso clube co-irmão da França. E o que eu quero falar nesse vídeo daqui? Todo mundo sabe quem é o Jefinho, tudo bem, mas a gente conhece o Jefinho de 2022, ele do Botafogo. Eu também não acompanhei ele no Lyon 100%, imagino que vocês também não tenham. Então o que eu fiz foi, eu conversei com meu amigo, o jornalista Philippe Didi, que acompanha muito o futebol francês e principalmente o Lyon, para responder algumas perguntas que eu tenho para saber como o Jefinho tava, o que a gente pode esperar do Jefinho em 2024. Quem é o jogador Jefinho agora? Porque já tem mais de um ano que ele saiu. Então quem é, como que ele mudou, esse tipo de coisa. E ele me respondeu absolutamente tudo. Então já agradecer aí antes ao Felipe. Mas então nesse vídeo você vai saber mais ou menos o que esperar do novo Jefinho voltando ao Botafogo 2024. Então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos agora conhecer quem é o Jefinho, jogador que veio do Lyon. Então, para dar uma geral aqui, na passagem do Jefinho no Lyon em um todo. O Jefinho chegou no Lyon no início de 2023, desse ano agora. Ele chegou lá no fim de janeiro, ou seja, ia pegar basicamente o meio da temporada passada até o final e essa temporada atual inteira. E lá no Lyon ele foi tratado sempre como um jogador de elenco. Ele não foi um titular, teve jogos como titular, foi utilizado como titular, mas não teve uma sequência real de jogos como titular daí. Sempre que entrou, correspondeu. Fez o dele, teve alguns gols no Lyon. Inclusive, há pouco tempo atrás, quando saiu o primeiro interesse aí do Botafogo no Lyon para 2024, a galera já começou a ficar mais animada. Aí ele entrou no jogo do Lyon, fez um gol. Aí a galera ficou completamente desesperançosa, porque, pô, o cara acabou de fazer um gol, tá tendo sua importância na equipe, não vai vir. Mas, enfim, o tempo mudou. Então o Jefinho é um cara que saía a maioria das vezes do banco para entrar na partida, fazia os seus dribles, ele ainda é um cara mais driblador, mas lá na França o futebol é muito mais veloz e físico, podemos dizer assim, do que o futebol brasileiro. Então só o drible dele muito acima da média, não ia ser o suficiente para ele se destacar lá. Então, resumindo, no Lyon ele teve uma passagem que foi longe de ser negativa. Não foi um desequilibrador, não foi um herói, mas não foi um cara ruim. A passagem dele no Lyon tá longe de ser ruim. Ele só foi um cara que demorou para se adaptar para o futebol francês, mas quando entrava, fazia o dele, fez alguns golzinhos, entrava bem. A torcida até gosta dele. Não teve partidas ruins, não foi criticado, não foi vaiado, não teve destaque negativo em jornais franceses, enfim. É um cara que lá não conseguiu mostrar muito do seu futebol, mas é um cara que agradou de certa forma e correspondeu de certa forma. E também um ponto que pode ter influenciado negativamente, pode não, com certeza influenciou negativamente essa passagem dele, que não foi ruim no Lyon, é que essas últimas temporadas, a atual temporada do Lyon, está sendo um dos piores anos da história recente do clube, porque não está conseguindo fazer boas campanhas, está tendo um time bem mais fraco do que o usual, enfim, muita coisa não está dando certo. E isso, obviamente, vai acabar refletindo no Jefinho. Então, como que é esse Jefinho que está voltando para o Botafogo agora? O Jefinho que volta para o Botafogo é um atleta muito mais experiente, certo? O Botafogo contratou o Jefinho com 22, 23 anos, mais ou menos, vindo do Resende para a equipe B, para o time Sub-23. Então era um cara que era um teste total para ver se conseguia desenvolver alguma coisa, foi jogado pro profissional e arrebentou. Então não tinha basicamente nenhuma experiência a nível nacional quando chegou ao Botafogo e correspondeu bem. Agora é um cara que foi para a Europa, jogou em uma das top ligas europeias, que é a francesa. Tudo bem que a francesa não tem o mesmo nível que uma Premier League, que uma La Liga na Espanha, mas é uma liga que tem o seu valor de certa forma e jogando num time como o Lyon. Então, só por isso, só por viver esses cenários que um jogador comum não vive, ele consegue trazer muito mais experiências, muito mais. Ele consegue entender melhor como funciona o futebol de alto nível, porque ele vivenciou esse futebol de alto nível na França, jogando contra o PSG, contra Mônaco. O Lyon não participou de Champions nem Europa League enquanto ele esteve lá, mas ele conseguiu enfrentar os principais times da França. Ele teve essa experiência e agora ele volta com essa cancha maior de jogo
que quando ele jogou no Botafogo era basicamente zero. Agora ele volta como jogador com passagem na Europa em um time grande. E agora sendo mais objetivo sobre quem é o Jefinho, falando sobre o futebol dele mesmo. Tudo bem, ele jogava no Botafogo, era um cara que tinha um drible muito acima da média. Ele era um endiabrado em campo. Todo mundo lembra disso, mas também lembramos que era um cara que não finalizava tão bem, que tinha que melhorar taticamente, que é um cara muito franzino, então ele tinha aspectos a melhorar. E aí, Bernardo, o Jefinho melhorou nesses aspectos? Ele tá um jogador mais completo? E eu te respondo que sim, o Jefinho é um cara que ainda tem coisas a melhorar, não é um jogador completamente 100%, porque se fosse um jogador completo, ele estaria sendo utilizado como titular absoluto do Lyon. Não é um caso. É um cara que manteve o seu drible, então ele tem o drible acima da média que a gente lembra muito bem, mas ele também é um cara que melhorou taticamente, ele corresponde melhor taticamente. Pelo futebol europeu, requer muito do ponta fazer uma recomposição perfeita, ir de cima para baixo, ter um físico melhor. Então o Jefinho é um cara que está melhor taticamente, ele tem uma recomposição boa, ele vai voltar como um cara que sabe recompor bem, e também fisicamente ele ganhou uma massa muscular legal. Ele não tá um touro agora, não é um cara fortão, que nem o Luiz Henrique. Ele era muito franzino na primeira passagem dele aqui, foi pro Marseille e voltou enorme, né? Grande demais, forte. O Jefinho não tá enorme, ele é um cara ainda que tem um físico mais fino, mais franzino, mas ele tá certamente mais forte do que quando ele estava aqui na primeira passagem. É um cara que ainda tem seu drible muito acima da média, melhorou taticamente, então ele tá recompondo melhor, ele tem uma noção tática melhor, é mais experiente por ter vivido cenários que um jogador comum não vive e tá fisicamente mais forte. Isso é o Jefinho que volta. E agora, o que eu espero do Jefinho? O que eu acho dessa negociação em geral, dessa contratação? Cara, o Jefinho é um cara que me agrada. É um jogador que vem para disputar fortemente a titularidade. Eu não vejo ele como titular absoluto, porque nem na primeira passagem... Tudo bem, o Jefinho agora é um cara melhor, mais experiente, enfim, mas o Vitor Sá também evoluiu bastante desde a primeira passagem do Jefinho. Então é um cara que eu acho que vai disputar bem a titularidade e vai ser muito bom por isso, porque o Vitor Sá tem alguém no cangote dele, querendo roubar essa vaga de titular dele, só vai fazer ele jogar melhor e melhor, entendeu? Essa competição pela posição é uma coisa que eu acho que a gente devia ter basicamente em todas as posições da equipe, porque ter um cara muito bom como titular e um reserva quase tão bom quanto, respirando no cangote do cara, falando eu vou roubar sua vaga, pra mim é a melhor coisa, porque vai potencializar o titular e se o titular não conseguir jogar, vai entrar um cara no banco que também é ótimo. Então eu vejo esse como caso a nossa ponta esquerda. Eu acho o Vitor Sá um ótimo ponta a nível do futebol brasileiro e o Jefinho a mesma coisa. Então, resumindo, o Jefinho, seja como titular ou como banco, eu acho que vai ser um cara que vai ajudar bastante em 2024. Eu vejo ele sendo bastante útil, nos ajudando em alguns momentos que a gente vai precisar dele. Eu lembro do gol dele contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense. Foram gols lindos, né? Que não é qualquer jogador que consegue fazer. Pra finalizar, eu queria botar um trecho aqui de um dos áudios que o Felipe me mandou. Novamente, tudo isso que eu tô trazendo pra vocês foi o que o Felipe me passou, que é o jornalista que acompanha profundamente o Lyon e futebol francês. Então tudo que eu tô dando agora foi ele que me passou. Então eu queria dar um trechinho agora de um dos áudios que eu acho que resume o que ele acha do Jefinho no Botafogo agora. Toca aí. Não acho que o Jefinho chegando, mas é um cara que chega querendo sentar na janela. Então ele vai querer ter o espaço dele e eu acho que pelo fato de ele estar voltando da Europa, ele chega com um calibre a mais. Então eu acho que naturalmente, acho que ainda no Carioca o Jefinho vai assumir a titularidade do Botafogo com alguma facilidade. E eu acho que a torcida não vai demorar a reconhecer quem é o Jefinho de verdade, né? Aquele jogador que a torcida do Botafogo, repito, já conhece muito bem. E esse foi o vídeo, rapaziada. Isso é mais ou menos o que a gente pode esperar, como foi a passagem do Jefinho no Lyon. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curte aí se você gostou, se inscreve aí no canal, me dá essa moral que o canal só tá crescendo. Queria agradecer todo o carinho que vocês têm me dado. A gente tá, foguete aqui no YouTube. Enfim, tamo junto. Valeu, rapaziada. Vamos para um 2024 melhor. E é óbvio, Feliz Natal. Passou Natal agora, 3 dias atrás. Feliz Natal para todo mundo. Se você tá vendo isso depois do Réveillon, Feliz Ano Novo também. Valeu, abração. Um beijo para vocês.